Bíblia do livro de João, capítulo 2. Livro de João, capítulo 2. Do versículo 1 ao 11. Mensagem conhecidíssima, que tem o título do texto dizendo: Jesus transforma água em vinho. Quem achou, diga amém. O texto começa dizendo assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Feche a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Este milagre da transformação da água e do vinho é apenas o primeiro milagre de Jesus. É o primeiro milagre dos sete descritos no Evangelho de João. Quando eu digo apenas o primeiro milagre, é porque a Bíblia vai dizer também no mesmo Evangelho de João que Jesus ele operou tantos, mas tantos milagres, que nem no mundo inteiro haveria espaço para caber os livros que os descrevessem. Eu vou repetir: Jesus ele operou tanto, mas tanto milagre, que nem no mundo inteiro haveria espaço para guardar os livros que os descrevessem. Eu começo essa palavra te dando uma notícia ainda melhor. Os milagres de Jesus aumentarão ainda mais hoje aqui na igreja do PDT. Porque Jesus tende a realizar milagre na minha e na tua vida nessa noite. E ao terceiro dia, o texto começa dizendo: fizeram um casamento em Caná da Galileia. Há 2 fatos importantes. Há 2 fatos que eu quero ressaltar aqui, lembrar aos irmãos que antecederam o milagre. Antecederam esse terceiro dia. O primeiro chamado é de Felipe e Natanael. Foi quando esses 2 discípulos que ainda não eram, receberam um chamado para ser discípulos, para seguir a Jesus, né? Jesus um dia encontra um homem chamado Felipe. E o que eu acho interessante nessa passagem é que em momento algum Jesus disse assim: Felipe, você quer me aceitar? Felipe, você quer por um acaso andar comigo, me conhecer? A única palavra que Jesus disse para Felipe foi assim: Felipe, segue-me. Aleluia. Simples e objetivo. Felipe, segue-me, né? E um pouco mais adiante
achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei, Jesus de Nazaré, o filho de José. Felipe já tinha acabado de ser chamado por Jesus. E Felipe já está pegando para outro chamado Natanael. E em certo momento, um pouco mais adiante também, a Bíblia vai dizer que Jesus encontra os dois. E a primeira coisa que Jesus fala para os dois ali, eu acredito que ele estava direcionando ali a Felipe, dizendo assim: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Olha que coisa linda. Jesus encontra os dois e fala a respeito de Natanael: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano. E Natanael, aquele primeiro momento, ficou espantado e perguntou: de onde você me conhece? Aí Jesus vai dizer algo tremendo e poderoso: antes de Felipe te chamar, eu já tinha te visto debaixo daquela figueira. E se nós formos ler os textos da Bíblia, mas que figueira é essa? Que momento foi esse? Quando teve aquela matança em Belém, por causa do rei Herodes, a mãe de Natanael pegou ele e escondeu ele debaixo de uma figueira, ainda quando ele era bebê. E a Bíblia vai dizer que mais ou menos, segundo os historiadores, mais ou menos quando Natanael tinha 15 anos de idade. É aquelas histórias de mãe. Às vezes você não pega o seu filho menor e começa a contar histórias quando ele era pequeno. Mesma coisa fez a mãe de Natanael. E a mãe de Natanael diz assim: Natanael já grande, aproximadamente 15 anos de idade: Natanael, vem aqui, senta aqui que eu vou te contar uma história. Teve uma matança tremenda quando você era bebezinho. E eu peguei você, coloquei debaixo de uma figueira, envolvi ali com as plantas, com as folhas, e você ficou escondidinho ali debaixo daquela figueira. E eu fui para minha casa e fiquei orando. E se você está vivo, aleluia, porque foi Jesus que te livrou. Só que tem um porém. A introdução toda é para te dizer que Jesus, ele nos conhece. Jesus, ele te conhece e me conhece. E naquele momento, Natanael vai dizer assim: ó, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por quê? Porque só Natanael e só a mãe dele sabiam dessa história. Só que aí Jesus vai dizer algo tremendo e poderoso: Natanael, porque você creu quando Felipe pregou o evangelho para ti, daqui por diante você vai ver o céu se abrir, aleluia, e o anjo de Deus subir e descerem sobre o Filho do Homem, aleluia. Aquilo que eu te revelei agora, Natanael, não é nada, aleluia, por aquilo que daqui por diante eu vou te revelar. Esse é o primeiro fato. E o segundo fato foi o batismo de Jesus. João, o evangelho aqui de João, o discípulo João, descreve o que aconteceu lá atrás com João Batista. João Batista, os irmãos já sabem, pregava com muita veemência, que a tal ponto acharam que em certo momento João Batista era Jesus. Só que João Batista vem falando a todo tempo: eu não sou Jesus, eu não sou o Cristo, aquele que eu estou falando é muito maior do que eu, ele já era e já vai depois de mim, aleluia, na qual eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E João Batista continua testificando, aleluia, quando Jesus aparece. João Batista está batizando, Jesus aparece, e João Batista diz àquele povo que estava achando que ele era Cristo, olha para Jesus e diz: é ele que eu venho, aleluia, falando ao todo tempo, aleluia, eu estou batizando vocês com água, mas aquele que chegou aí, ó, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E tem mais, João Batista ainda testificando: olha, quando eu batizei, aleluia, o céu se abriu, aleluia, e desceu o Espírito Santo sobre Jesus como uma forma corpórea de pomba. E uma voz, aleluia, tremenda, disse assim: esse é o meu filho, aleluia, a quem eu tenho prazer. Esses dois fatos interessantíssimos que aconteceu antes desse terceiro dia.
E o texto começa dizendo que ao terceiro dia, Jesus ali havia um casamento em Caná da Galileia. E aí vai dizer que a mãe de Jesus já estava ali naquele casamento. Então nós entendemos que, no mínimo, aleluia, a Maria, a mãe de Jesus, era uma pessoa próxima daquela pessoa que estava acontecendo o casamento. Aliás, ninguém convida ninguém para um casamento se não tem o mínimo de carinho, de respeito, de afinidade, sim ou não? Só que o que eu acho interessante ainda é que não estava somente Maria, a mãe de Jesus. A Bíblia vai dizer que também foi convidado para esse casamento Jesus e os seus discípulos. E Jesus foi até esse casamento. E aqui é algo interessante para nós. Jesus nos mostra também que ele era um ser social. Sim ou não? Jesus não era mentiroso. Jesus não fazia aquele meio termo, aquela média que o mundo fala. Não, Jesus, aleluia, se estava no lugar é porque ele não tinha nada contra aquele casamento. Sim ou não? Se Jesus tivesse alguma coisa contra casamento, contra festa, jamais Jesus teria ido àquele casamento. Mas a pergunta que nos quer calar: mas será que Jesus foi para aquele casamento porque ele iria fazer milagres? Sim ou não? Em momento algum. Jesus foi para aquele casamento como um ser humano qualquer, igual eu e você. Até porque o texto vai dizer que ele disse para sua mãe: não é chegada a minha, não é chegada a minha. Jesus está aqui nessa noite. Se precisar, ele vai fazer milagre na minha e na tua vida. Sim ou não? Havia muitos convidados ali. Aleluia. Ninguém estava precisando de nada. Mas no momento que precisou, Jesus estava lá. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós achamos que nós não precisamos. Aleluia. Mas quando nós precisamos, aleluia, Jesus estava lá. Jesus estava lá para nos livrar. Jesus estava lá para cuidar de nós. Aleluia. Quantas vezes nós achamos que nós não precisamos? Mas toda vez que nós precisamos de verdade, sempre Jesus estava lá. E dois ensinamentos que eu trago com essa palavra nesse momento: Jesus como um ser social. Não é porque nós não vamos, nós não fazemos e nós não comemoramos que é pecado. Se nós como seres humanos não tomarmos cuidado, nós caímos nisso. Vou repetir: não é porque nós não fazemos, não é porque nós não participamos, não é porque nós comemoramos qualquer data, nós vamos em qualquer festa, que é pecado. O que mais tem hoje em dia no meio cristão é religiosos. Mais do que ser religioso, aleluia, nós precisamos, aleluia, deixar a religiosidade de lado e se concentrarmos e buscarmos a espiritualidade no nosso meio. É Deus. Outro ministério faz um tipo de dança. A Bíblia vai dizer que Miriam dançou, sim ou não? A Bíblia vai dizer que Davi dançou, sim ou não? Não é porque às vezes a gente vê em outro ministério que tem dança, não é porque lá tem dança e aqui não tem, que lá está em pecado. Porque a Bíblia não vai dizer o ritmo que foi dança, que a Miriam, o ritmo que Davi dançou, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que ele dançou. Sim ou não? Segundo ensinamento: Jesus precisa estar presente em tudo, em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Se nós vamos comemorar um Natal, seja o que for, Natal, Páscoa, seja o que for, feriado, se você vai comemorar, Jesus precisa estar presente em todos os momentos da nossa vida. Onde quer que nós estejamos, onde quer que nós passamos, o que nós viemos fazer, Jesus, ele precisa estar presente, porque essa é a diferença na nossa vida. Glórias a Deus. É a presença de Jesus.
Amém? Só que naquele casamento aconteceu um imprevisto. E o imprevisto que aconteceu não poderia acontecer de forma alguma. O que foi? Acabou o vinho. A Bíblia não diz o porquê, né? Que acabou o vinho. Sei lá, falta de planejamento. Você que é casado, você sabe, quando você for casar, começa a fazer a lista é para 150 pessoas. Quando você vê no final, tem 220, 230. Eu sei porque foi assim no meu casamento. A gente faz todo aquele planejamento, comida para 150 pessoas. Quando no final, 230 pessoas. Talvez foi isso que aconteceu nesse casamento, mas a Bíblia não diz o que aconteceu. Só que eu quero lembrar aos irmãos que nós não estamos falando de qualquer casamento. Nós estamos falando aqui de um casamento judaico e não um casamento brasileiro. O casamento brasileiro, ele dura mais ou menos aí quantas horas? 4, 5, 6 horas, né? Estou chutando alto. Vamos colocar em 6 horas. Culturalmente dura mais ou menos 6 horas. Só que o casamento judaico, ele dura no mínimo 7 dias. Então, se você acha que você que é casado ou que vai casar, e as jovens acha que vai gastar algum dinheiro, lembra, aleluia, do casamento judaico, que durava no mínimo 7 dias. E como no casamento culturalmente brasileiro não pode faltar o quê? O bolo. No casamento judaico não poderia de jeito nenhum faltar o vinho. A única pessoa que eu conheço que casou e disse que não gastou nenhum dinheiro foi o ministro Alexandre. Toda vez que nós estamos falando de casamento, ele fala: eu só tinha noiva. Eu casei, eu só tinha noiva. É a única pessoa que casou que eu conheço que não gastou nada. Faltando vinho no casamento do judaico, culturalmente, era uma vergonha, era uma desonra. E o noivo, lembrando os irmãos que o noivo, ele tinha o dever, a responsabilidade de manter, aleluia, a comida e a bebida até o final da festa. E os historiadores dizem também que não era só manter a bebida e a comida durante esses, no mínimo, 7 dias. Pagava hospedagem. Olha aí, Júnior, tu que vai casar, lembra que casamento brasileiro, lembra do casamento judaico. Então não poderia faltar de jeito nenhum. E aí, não tendo, faltando o vinho, faltando alguma coisa, era tão sério isso, que os pais da noiva poderiam cancelar o contrato de casamento. É grave, sim ou não? Não podia faltar vinho de jeito nenhum. Era uma desonra, era uma vergonha. E essa vergonha, essa desonra, era para a família, de geração em geração. E os irmãos sabem que os judeus, eles têm muito isso, de lembrar dos seus antepassados, das suas gerações. É por isso que várias vezes a Bíblia vai dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, culturalmente lembrando das suas gerações. Amém? Mas acabando o vinho, havia ali um convidado especial. Aconteceu um imprevisto. Só que a diferença estava lá no começo, porque Jesus havia sido convidado para a festa. E aconteceu um imprevisto. Acabou o vinho. E havia alguém que jamais, em hipótese alguma, deixaria um casamento, uma família, passar vergonha. Jamais Jesus vai deixar a tua família passar vergonha. Glória a Deus. Vou repetir: jamais Jesus vai deixar a tua família passar vergonha. Glória a Deus.
tua família não vai ser lembrada por catástrofe, a tua família não vai ser lembrada por desonra, não. Aleluia, a tua família vai ser lembrada de geração em geração, aleluia, para a honra e glória de Deus. Aleluia, Jesus está na casa, aleluia, Jesus está no casamento, Jesus está na família, e Ele é o nosso convidado especial. E a primeira coisa que, quando acabando o vinho, o que a mãe foi fazer? Foi lá não ser divino. Jesus acabou o vinho. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, a primeira resposta que Jesus deu foi que não era chegada a minha hora. Mulher, o que tenho eu contigo não é chegada a minha. O que temos nós em comum, mulher? Parece uma resposta desrespeitosa, mas não. Sabe quando a mãe manda você fazer alguma coisa e você não tem outra saída? Foi isso que Jesus quer dizer. Não é chegada a minha hora. Que hora que era essa? Era a hora de Jesus. Não era a hora de Jesus operar sinais, prodígios e maravilhas. Não era a hora, porque ele estava ali apenas como ser humano, apenas como um ser social. E parece uma resposta desrespeitosa, mas não, porque não era chegada a minha hora, Jesus disse. Espera aí, vamos raciocinar junto para a gente fazer o culto junto. Jesus disse que não ia fazer? Em momento algum. Jesus só disse, não é chegada a minha. E se Jesus disse, não é chegada a minha hora, é sinal que tem uma hora. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que a tua hora vai chegar. Aleluia, você vai pregar como você nunca pregou. Aleluia, você vai louvar como nunca louvou. Você vai tocar como nunca tocou. Aleluia, a tua hora vai chegar. Jesus não está falando para você que não vai fazer de forma alguma. Ele está dizendo que não é o momento, não é a hora certa. Aleluia, mas nessa noite, aleluia, Jesus me trouxe aqui para te dizer, a tua hora, ela vai chegar. E aí Maria diz aos serventes ali, os garçons, fazei tudo o que ele disser. Já está terminando. Enchei de água as talhas, recipientes. Os recipientes, as talhas, eram usados, como a Bíblia diz, para purificar as mãos e os pés para entrar na casa. O judeu, ele tem culturalmente essa tradição, e antes de entrar ali, porque é terra, é barro, então qualquer lugar que tem uma vasilha, né? Ele vai e lava suas mãos e lava seus pés. É preciso para nós, aleluia, entrarmos na casa do Senhor, é preciso também, aleluia, nós purificar as nossas mãos, aleluia, purificar os nossos pés. Aleluia, quem vai subir ao monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas. Cada talha tinha 80 a 120 litros. E a Bíblia vai dizer que tinha 6 talhas. Então tinha mais ou menos 480 a 720 litros de água. E aí Jesus fala, vai lá, enche lá. Pede para os garçons encher todas aquelas 6 talhas. Só que Jesus não fala mais nada. Jesus só fala assim, enche lá e leva lá ao cerimonialista. Leva lá ao mestre-sala, o responsável, aleluia, por aquele casamento. E aí o mestre-sala, ao experimentar, acredito eu, a Bíblia não vai dizer, mas acredito eu, que aquele mestre-sala nunca havia tomado um fio daquele jeito. Glória a Deus! Glórias a Deus! Aí rapidamente ele ficou espantado, ele ficou abismado e pediu para chamar o noivo, que era o responsável pela festa. Ele diz, rapaz, todos os casamentos que eu faço, todos os casamentos que eu já fiz, todos têm aí algo. Eles servem, todo casamento que eu já fui, que eu já fiz, eles servem o melhor vinho.
Só que na medida que o povo vai se embriagando, vai mandando os vinhos mais inferiores. Mas eu nunca fui numa festa que desde o começo, aleluia, tem vinho bom. E pro final vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Rapaz, você deixou para servir, aleluia, o melhor vinho, aleluia, pro final da festa. Isso nunca aconteceu, mas só aconteceu porque Jesus estava lá na festa. O que tem essa palavra? A grande diferença não está no começo, não está no meio, mas não está no fim. Vou repetir, a grande diferença da nossa vida com Jesus, da nossa vida no Evangelho, da nossa vida com Cristo, não está no começo, porque no começo tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é bom, aleluia, não está no meio nem na metade do caminho. A grande diferença está em saber como que nós vamos terminar. É por isso que a Bíblia vai dizer: ser fiel até a morte. Não é no começo. Só é nós lembrarmos como nós éramos no começo e como nós estamos hoje. Está terminando. Calma. O melhor está no final. Você vai beber o melhor vinho no final. E aí eu fui dar uma lida sobre a respeito de vinho, dar uma pesquisada, porque está falando a respeito do vinho. E o bom vinho, mesmo passando pelo processo, ele não perde o sabor. O bom vinho, mesmo passando pelo processo, ele não perde o doce. Esse processo que eu e você, nós estamos passando, não pode nos amargar. O bom vinho, mesmo passando pelo processo, ele não perde o seu sabor, ele não perde o seu gosto, ele não perde o seu valor, ele não perde o seu doce. Eu quero terminar essa mensagem dizendo essa palavra para mim e para você. Esse processo que eu e você nós estamos passando não pode e não vai nos amargar. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.